Pela segunda vez nesta noite eu digo boa noite, está a ver o Conexão Angola. O prometido é devido e aqui estamos para a segunda parte do nosso programa. Vamos voltar à conexão aos nossos convidados desta noite. Já sabe que hoje estamos conectados ao professor Matias Pires, que nos fala a partir de Luanda, o Alexandre Chival, que está em Maputo, Moçambique, país irmão de Angola, com uma história rica e comum e também com laços muito fortes a nós, e também o Wellington Calazans, que é brasileiro, outro país com história e afinidades com Angola e que está a viver na Europa, portanto na Suécia, e fala-nos a partir de Estocolmo. Aos três, os nossos renovados votos de muito boa noite. Vamos então dar sequência aqui ao nosso programa. O Wellington, é por si que começamos, porque está na Europa, sem surpresas. Felizmente, para aquilo que foi a antevisão do nosso programa, Emmanuel Macron foi reeleito. David, sem surpresas, o felizmente vai pelo acerto do programa, pelo acerto, né? Daquilo que foram as nossas previsões. Certo, senão ia ficar parecendo não que a gente tivesse uma preferência na eleição. Certo, muito bem colocado, David. Como falávamos aqui na semana passada, estava encaminhada a reeleição de Macron. As pesquisas, os inquéritos de opinião pública apontavam para isso, e o percentual foi maior do que aquele previsto. O que chamou a atenção, e os franceses temiam, foi que o índice de abstenção foi muito elevado, e eles temiam que batesse o recorde de 69, né, quando atingiu níveis inaceitáveis até. Agora, se formos considerar o elevado percentual de abstenção somado ao universo de votos válidos conquistados pela concorrente do Emmanuel Macron, que foi reeleito, os votos a Le Pen, nós vamos confirmar aquela previsão feita no programa passado de que qualquer um dos dois que vencesse essa eleição, essa presidencial na França, teria dificuldades de conquistar e unificar o povo francês. É bom lembrar que a França já estava sob forte pressão interna desde os coletes amarelos, né, que foi motivo de muita preocupação e notícia, ocupou o noticiário de todo o planeta naquela oportunidade. Aí teve uma trégua com a pandemia, uma trégua imposta, né, pela pandemia, e o destino de Macron foi mais ou menos traçado ali durante aquele período da pandemia. Ele conseguiu equilibrar um pouco as tensões internas. Agora, os problemas na França, David, eles seguem e são muitos, né? Então, eu vislumbro tempos muito difíceis para Macron, e ele terá... Lembramos, Wellington, que a reeleição foi no domingo, e esta semana Macron retomou o trabalho normal e numa atividade pública já na quarta-feira foi vaiado na rua. Foi vaiado, e eu não vou detalhar o que foi que aconteceu ali, mas eu acho que todos viram a internet, né? Situação constrangedora para ele. Então, como falamos aqui, a sociedade francesa, ela está fragmentada, e isso vai ser refletido agora com o aprofundamento dessa crise econômica pós-pandemia, e que coincide com essa situação tensa na Ucrânia, que, como sabemos, não vai terminar tão cedo, porque virou um negócio para alguns e virou estratégia de enforcamento para outros. Então, vamos ver quem é que vai vencer essa batalha na Ucrânia, para que o futuro econômico dos países europeus possa ser melhor definido. Então, não há solução que o Macron possa apresentar no curto ou no médio prazo. Isso significa que a campanha parlamentar já iniciou na França, será em junho, né? Mas ela já iniciou, porque na medida em que o presidente Macron, reeleito, ele sequer consegue aparecer nas ruas, vai ficar difícil ele ter um bom resultado nas parlamentares. Sem um bom resultado nas parlamentares, ele terá 5 anos de dificuldades. Ainda que o presidente na França, diferentemente de outros países europeus, ele tenha alguma força para continuar dando as cartas, né, por causa do pendor presidencialista do sistema de governo francês. Mesmo assim, a oposição vai apostar no quanto pior, melhor,
para poder tirar proveito eleitoral imediato, já mirando essa disputa eleitoral legislativa que está marcada para junho e que serão 60 dias de muita tensão na França, e você pode apostar que teremos muito o que comentar sobre aquele país até lá, hein, David? Obrigado, Wellington. Professor Matias Pires, vemos aqui que, diante de algum ceticismo, Emmanuel Macron conseguiu quebrar o enguiço e alcançou, portanto, François Mitterrand e Jacques Chirac, conseguindo a reeleição, sendo que os seus dois antecessores não conseguiram. De facto, Macron é felizardo nisso, mas não é algo que nós não tivéssemos previsto. Entretanto, esta segunda volta com a Le Pen aos 41,5%, leva-nos a refletir sobre o crescimento da extrema-direita na Europa. Portanto, se fosse só este o quadro, se fossem os únicos concorrentes, teríamos em cada 10 franceses pelo menos 4 adeptos da extrema-direita. Mas não podemos fazer esse cálculo de forma linear, considerando que na primeira volta concorreram outras forças. Significa dizer que nas eleições legislativas a que se referiu o Wellington, que teremos em junho, teremos aí uma espécie de um tira-teimas, em que um maior número de deputados por parte do partido de Le Pen pode criar maiores desafios, pode gerar maiores desafios para Macron no seu exercício governativo. E a guerra, o curso da guerra na Ucrânia poderá também influenciar as legislativas da França, porque esse novo desenvolvimento que surgiu esta semana com o corte de gás à Polônia e Bulgária poderá ter um efeito dominó nos próximos dias, e se isso afetar decisivamente a economia europeia, e a francesa não vai escapar, pode eventualmente influenciar o sentido de voto dos franceses em junho. De todo modo, junho é já daqui a poucos dias. Do ponto de vista político, diremos mesmo amanhã. Portanto, resta desejar sorte a Macron e aguardar o que as legislativas vão acrescentar a esta vitória. Obrigado, professor. Alexandre Chival, o professor Matias Pires ressalta aqui este crescimento da extrema-direita, não só na Europa, como falou, mas eu aqui quero ressaltar que em França, comparado aos resultados passados, portanto, a segunda volta das presidenciais de há 5 anos também foi entre estas duas figuras, portanto, Macron e Le Pen, portanto, Le Pen melhor que cresceu. Entretanto, é a extrema-direita que se apresenta mais fragmentada. Temos aqui 3 a 4 líderes da extrema-direita. Falamos aqui de Zemmour e também Mélenchon, e que ainda assim Le Pen é a candidata preferencial da extrema-direita, mas que ela também já diz que acaba por abandonar a liderança do partido. Portanto, em que condição é que eventualmente Le Pen vai liderar a campanha para as legislativas, e que também condição é que eventualmente ela poderá aparecer como candidata às presidenciais daqui a 5 anos? Será essa uma estratégia de tentar suavizar a sua imagem, no sentido de, agora que viu que tem aceitação considerável, suavizar a sua imagem perante o eleitor para que daqui a 5 anos consiga chegar ao Palácio do Eliseu? Bom, para quem teve resultados como de Le Pen, da senhora Le Pen, é pouco expectável que por essas alturas queira abandonar a presidência do partido, não é?
Essa pode ser uma estratégia como aquela que, enfim, tem estado em voga na Europa e em Portugal se usa muito, que vai no sentido de convocar eleições antecipadas dentro do partido para reforçar o seu poder. Portanto, provavelmente ela sinta que há alguma coisa que lhe está a escapar, que obviamente necessitará de um outro tipo de apoio. Mas só o simples facto de ela ter tido os resultados que teve demonstra que ela tem alguma força. Ela tem alguma força capaz de, nos próximos tempos, em função também da atividade que for desenvolver, e aqui diziam muito bem os colegas que tem as eleições parlamentares legislativas, sim, as legislativas que, a meu ver, vão ser um bom prenúncio do que poderá ser daqui a 5 anos a senhora Le Pen. Eu, em função dos resultados nas presidenciais, antevejo que, de facto, possamos ter uma ascensão da extrema-direita na França, e mesmo que haja esta dissensão entre os 3 movimentos da extrema-direita na França, não era expectável também que, por estas alturas, houvesse este alinhamento, até porque, se o houvesse, estariam a concorrer provavelmente coligados, e aí acho que o resultado, outro galo teria cantado. Mas o simples facto de termos estes resultados reforça a ideia segundo a qual nós temos uma sociedade francesa praticamente fragmentada, não é? E mesmo a própria extrema-direita também fragmentada, o que isto traz um grande desafio para o próprio presidente Macron. E eu creio que a melhor saída, pode parecer uma ironia, mas a melhor saída que o Macron tem para que possa sobreviver até as autárquicas, bom, não sei se até as legislativas poderá fazer muita coisa, me parece que não. Já estamos a entrar aqui no mês de maio e até lá não me parece que haja muita coisa a fazer, mas para que se trave, como tem sido esse apanágio dos liberais ao nível da Europa toda, para que se trave a extensão da extrema-direita, vai depender muito do que vai ser a magistratura de Macron ao longo destes anos todos, ao longo destes 5 anos. Portanto, um primeiro ensaio que ele fez para sair da rua deu completamente errado, mas a forma como ele vai funcionar para gerir a crise com a Rússia vai ser fundamental. Pode parecer, como disse, uma ironia, mas a maior saída que o Macron tem hoje é revelar-se como verdadeiro pacificador entre a Rússia e a Ucrânia. E como nós dizíamos também no programa passado, em função do que tem estado a acontecer hoje na União Europeia, na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, nós temos influência ao nível de vários países da União Europeia, dos quais a França vem à cabeça, que, portanto, parece não estar a ser muito claro sobre que lado é que está neste conflito russo-ucraniano. Portanto, é um desafio, sim. A Marine Le Pen pode reforçar o seu poder com base nas eleições antecipadas no partido. É possível que nós possamos assistir a uma coligação dos partidos da extrema-direita nas próximas eleições, a começar até por estas eleições legislativas, mas, sobretudo, o papel que Emmanuel Macron vai desempenhar na pacificação entre a Rússia e a Ucrânia, e o papel que vai desempenhar nos próximos tempos na União Europeia vão dizer muito sobre o futuro dos movimentos liberais na Europa e sobretudo na França. Obrigado, Chival. Faz favor, professor. Não, é só para deixarmos aqui uma dúvida. Eu tenho algumas reticências que Jean-Luc Mélenchon seja de direita. Eu coloco à esquerda, mas, bom, deixo essa interrogação. Assim como o próprio Emmanuel Macron, que é de esquerda, mas que se posicionou como de centro. Exatamente. Então, Macron teve que são estratégias eleitorais táticas por causa do desgaste de François Hollande, que era ministro. Portanto, ele teve que migrar um pouco da esquerda, que é isso que na verdadeira acessão da palavra ele é, para se posicionar no centro. Obrigado, professor, aqui por esta chega, mas que é de resto uma provocação que nos vai também levar a refletir sobre esta realidade da política francesa. Alexandre Chival, eu consigo que vou continuar justamente para olharmos aqui para essa deslocação do presidente do Ruanda, Paul Kagame, que esteve no último final de semana no Uganda, para uma visita que seria privada para ir à festa de aniversário de um amigo
mas que está a ser encarada como sendo uma visita de Estado, onde nesta festa de aniversário, portanto falamos aqui do general Morossi, que é o chefe de Estado do Exército, portanto das tropas terrestres daquele país, e que é tão simplesmente filho de Yoweri Museveni. Bom, aqui, ainda bem, eu vou começar pelo fim, pela sua colocação, o facto do general Muhoozi Kainerugaba ser filho do presidente Yoweri Kaguta Museveni. Tem-se colocado muitos esses problemas hoje. Aliás, a sociedade ugandesa também tem estado a discutir sobre se não se estará a introduzir uma monarquia no próprio país, porque temos o chefe de Estado-Maior do Exército, portanto, das chamadas forças terrestres, o seu filho, a ministra da Educação e Desportos é a primeira-dama, a esposa da Janete Museveni. Portanto, tem-se questionado sobre será que é só na família presidencial que temos pessoas capacitadas para gerir o Estado, sobretudo porque também se fala muito do general Muhoozi como o substituto do seu pai na chefia do Estado. Eu tenho uma posição que é um pouco problemática, mas defendo até as últimas consequências. Independentemente de alguém ser filho ou esposa do chefe de Estado, isto não significa que se retiram capacidades de gestão e liderança. Portanto, não se pode impedir que alguém, por ser filho ou esposo ou cônjuge do chefe de Estado, não exerça funções ao mais alto nível do Estado só por esse motivo. Portanto, me parece que temos que dar oportunidades a todas as pessoas, quer tenham um laço ou não de familiaridade com o chefe de Estado para poder exercer. Contanto que o critério para a nomeação dessas pessoas não seja o simples facto de terem laço de familiaridade. Temos que olhar para as competências técnicas das pessoas. Eu disse o mesmo quando, em tempos, o presidente José Eduardo Santos nomeou, praticamente indicou a sua filha como a PCA da Sonangol. Eu disse que, quanto a isso, não vejo problema nenhum, contanto que sejam pessoas competentes. Portanto, é mais ou menos esta a primeira nota que eu gostaria de colocar em relação ao general Muhoozi Kainerugaba, que é o chefe do Estado-Maior do Exército das Forças Armadas Populares do Uganda. No fim de semana, houve uma visita do presidente Paul Kagame, visita privada, muito bem disse, que coincidiu com a comemoração do 48º aniversário do general, que é filho do presidente ugandês, e nessa altura ressaltam-me dois aspectos importantes. Primeiro é que, basicamente, o general era o host das pessoas. Praticamente ele é que estava a receber as pessoas, estando ali, Paulo Kagame, o chefe de Estado, é como se um chefe de Estado tivesse a receber um outro chefe de Estado acompanhado pelo seu pai. Nós também sabemos que as relações entre o Ruanda e o Uganda não são assim tão famosas, pelo menos nos últimos 3 anos, mas houve muitos emissários da parte do presidente Yoweri Museveni para o Ruanda, e sabemos que recentemente, se não me escapar, aqui em janeiro, o general Muhoozi esteve em Kigali, e uma das questões que o presidente Paulo Kagame disse nessa festa do aniversário é que, apesar de ter havido vários emissários por parte do governo ugandês, ele sentia que a visita do general Muhoozi tinha outro condão, que revelava que efetivamente havia todo o interesse em restabelecer as relações entre esses dois países, e que, por via disso, ele se viu à vontade para estar na comemoração desse aniversário. Eu creio que faz sentido que algumas correntes de opinião no Uganda digam que há aqui praticamente uma tentativa de legitimação do presidente Muhoozi, do general Muhoozi, como o sucessor de Museveni. Exatamente, sucessor de Museveni. E há aqui um dado importante, é que no mês de março faleceu aquilo que chamam de Speaker of the Parliament, o presidente da Assembleia. Exatamente, o Dr. Jacob Oulanya. Faleceu o presidente da Assembleia ugandesa, e há também correntes que dizem que ele tem que ser substituído por um dos seus filhos. Portanto, até o filho já está indicado, já está aí movimentações para o filho o substituir, pelo menos na Assembleia Nacional, já que há um novo speaker que foi eleito, que é uma senhora, que era deputy speaker na altura. Portanto, em pessoas entendem, e o presidente Museveni também praticamente apoia esta iniciativa do filho do antigo speaker of the Parliament substituí-lo, e há quem diga que, bom, este é um ensaio que o presidente Museveni está a fazer, no sentido de dizer que, bom,
amanhã, quando ele apresentar o general Barroso como seu substituto, ninguém poderá aparecer como parte legítima para contrariar. Aliás, esta situação do filho do Dr. Olanha é o quinto caso, que nós já tivemos outros casos de membros do Parlamento que morreram e foram substituídos pelos seus familiares. Portanto, é interessante uma visita privada para um aniversário, mas que tem estado a ser interpretada como uma forma de legitimação do general Barroso como o sucessor do seu pai. E, portanto, até as pessoas dizem que hoje, provavelmente, o presidente Kagame está a comportar-se como um verdadeiro imperador de África. Por isso é que quase todos querem-no por perto e ele faz inúmeras visitas nos últimos tempos. Portanto, essa é uma nota interessante quando se olha hoje para a atualidade política do Uganda. Obrigado, Chival. Professor Matias Pires, entretanto, outro assunto do continente também marcante foi que no último final de semana tivemos a notícia da morte do presidente Mwai Kibaki, portanto, já com idade avançada. Mwai Kibaki foi presidente do Quênia, o terceiro presidente do Quênia, mas que é também descrito como pai da nação, sendo que Kibaki também é descrito por ter sido o homem que veio restaurar a democracia. Foi hoje a enterrar, depois de uma semana de várias homenagens no seu país e também um pouco por todo o continente. David e telespectadores, efetivamente o presidente Mwai Kibaki faleceu no passado dia 21 de abril do ano em curso. Nessas ocasiões, a primeira palavra é de sentimentos de solidariedade para com o povo queniano, porque morreu um estadista que certamente contribuiu para um Quênia mais desenvolvido, fez coisas boas e coisas más, é mesmo assim para quem governa. Portanto, queremos endereçar condolências aos nossos amigos, irmãos quenianos. O Quênia, é simplesmente a maior economia da África do Leste. Deixa dizer alguma coisa para os nossos telespectadores saberem um pouco mais deste antigo chefe de Estado que acabou de nos deixar aos 90 anos. Ele completaria 91 se vivesse até novembro. Mwai Kibaki nasceu numa localidade no centro do Quênia. Ele entrou na escola de alguma forma tarde, era tanto pastor de ovelhas e bois do seu pai, mas o seu cunhado, o senhor Paul Maruti, a dado momento distinguiu nele algumas virtudes, algumas potencialidades. Disse ao pai: esse menino tem que ir à escola. Esse menino, pelo que vejo, ele tem alguns sinais que pode tornar-se amanhã um grande homem. Então, é assim que ele vai estudar e efetivamente destacou-se. Destacou-se de tal sorte que, quando terminou a escola secundária, ganhou uma bolsa para fazer licenciatura em economia na Universidade Ugandesa, na altura muito famosa, a Universidade de Makerere. E, depois dessa licenciatura, ele continuou formação em finanças públicas na London School of Economics, tanto no Reino Unido. E teve cerca de 50 e poucos anos de serviço público, desde os governos do presidente Jomo Kenyatta, passando por Daniel Arap Moi, até se tornar presidente em 2002. Ele foi ministro das Finanças, ministro do Interior, ministro da Saúde, vice-presidente do presidente Moi, com quem depois se incompatibilizou, tendo por isso abandonado o partido CANU e criado o seu partido da Unidade Nacional.
Portanto, depois da morte do presidente Moi em 2012, ele chegou ao poder. Entretanto, na renovação do mandato em 2007, o país mergulhou em crise porque supostamente teria sido eleito em eleições fraudulentas. O líder da oposição não reconheceu as eleições, na altura o senhor Raila Odinga, que por sinal se apresta agora para litigar pelo poder nas eleições deste ano. E houve muita mortalidade, morreram mais de 1.200 pessoas, e só se conseguiu acalmar este conflito graças à intervenção de Kofi Annan, tendo adotado uma solução que nasceu, no fundo, aqui em Angola, que é a solução dos governos de unidade nacional. Mwai Kibaki continuou na presidência e Raila Odinga foi nomeado primeiro-ministro. E fizeram aquele percurso. Mas, em 2013, a virtude de Mwai Kibaki, apesar de ter uma esposa de alguma forma intratável, a Madame Lucy Kibaki, que até agredia ministros e outros auxiliares do marido, e que dizia que nunca podia admitir viver fora do palácio, mas Mwai Kibaki deixou o poder livremente e passou a viver na sua terra natal como um cidadão comum, sem quaisquer problemas. Essa é uma virtude que se reconhece a ele. E essa senhora, a esposa, a senhora Lucy Kibaki, morreu também em abril, mas de 2016, no dia 26 de abril de 2016. Dizer também, apenas a título de curiosidade, que enquanto católico, os padres italianos batizaram Kibaki com o nome de Emílio Stanley Mwai Kibaki. Mas, como acontece com a maioria dos países africanos, ele nunca usou esses nomes europeus, preferindo ser chamado exclusivamente Mwai Kibaki. Na verdade, é Emílio Stanley Mwai Kibaki. Bom, paz a sua. Obrigado, professor Matias Pires. Agora as notas finais do Wellington, aqui ainda a olhar para uma situação que acaba também por estar sempre relacionada à crise na Ucrânia, que vai gerando vários outros temas de agenda paralelos. No caso agora, uma outra situação que continua em discussão na Europa é esta incessante intenção já declarada da Finlândia e da Suécia de adesão à NATO, apesar dos variadíssimos apelos da Rússia. Apelos estes ameaçadores. David, a Suécia e a Finlândia anunciaram esta semana que há aí a possibilidade dos dois países fazerem o pedido de adesão à NATO. A Finlândia, muito mais interessada na possibilidade, e a Suécia ainda promove aqui uma série de debates internos para que possa decidir. A verdade é que existe muita pressão e muito lobby em torno disso. Sabemos que uma situação militar gera um aumento, né, como resposta nos investimentos da defesa, e certamente essa pressão, com base no medo, no pânico, ela ganha um pouco de força nesses momentos. Mas também sabemos que a Finlândia apoiou e depois traiu o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial. O país ainda vive assombrado pelo fantasma de uma União Soviética que já não existe. Já a Suécia teve um confronto aí com a Rússia há mais de 200 anos, então não há motivo aí para esse pânico, né? Porque os tempos são outros. A tentativa da NATO de aproximação às fronteiras da Ucrânia com a Rússia é a principal razão da tensão militar vivida nos dias de hoje. Eu vejo que a possibilidade de ingresso à NATO, ela especialmente neste momento de tensão, não é uma decisão acertada, porque ela só pode ser vista pelos russos como um instrumento de confronto, uma provocação que não vai contribuir absolutamente nada para a segurança da Finlândia e da Suécia, até porque a NATO, que aspira a receber 2% do PIB desses dois países, não dá garantia de segurança a nenhum deles. Como estamos vendo, mesmo que a Ucrânia não seja membro
da NATO, ela tem recebido todo o apoio bélico e de orientações militares dos países da NATO, e os resultados militares são pífios. Então, eu não vejo como um bom investimento comprometer 2% do PIB de um país, no caso da Suécia ou da Finlândia, para uma aventura com a NATO que só vai atrair mais ódio, mais ameaça nuclear. E, por isso, eu apenas lamento que a Suécia esteja disposta a perder grande parte da boa imagem que construiu, principalmente nos anos com Olof Palme, e uma social-democracia que foi marcada pela promoção da paz e solidariedade, né? Porque aderir à NATO será expor tanto a Suécia como a Finlândia a um risco que era muito mais produto do medo do que de eventos plausíveis ou de inquestionável gravidade em relação a uma ameaça russa. Eu espero que isso não ocorra. Obrigado, Wellington. E já que está a fazer uso da palavra, na reta final mesmo do nosso programa, vou pedir que nos apresente agora o seu positivo ou negativo da semana. Olha, eu destaco como positivo o pagamento em rublos para a aquisição do gás russo por alguns países, porque eu acho que longe de ser uma rendição, pois as sanções foram aplicadas no calor da emoção por esses próprios países, eu vi nesta iniciativa um ato de responsabilidade dos governos em relação aos seus povos, porque as economias não irão suportar, ou não iriam suportar, essa suspensão do fornecimento do gás russo, que é o que iria acontecer se esses países não aceitassem pagar em rublos. E como negativo, mais uma vez eu destaco aqui o papel terrivelmente ruim da imprensa ocidental, que segue promovendo a propaganda de guerra como notícia e é incapaz de perceber que isto pode levar o mundo a uma guerra de proporções inimagináveis, David. Obrigado, Wellington. Alexandre Chival, o seu positivo ou negativo desta semana? Bom, em termos de facto positivo, é o facto de a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas ter chegado à conclusão que o processo Lava Jato violou de forma gravosa os direitos e liberdades do presidente Lula da Silva. Aliás, já era facto notório, nós já estávamos aqui a dizer que aquele processo Lava Jato tinha mesmo como objetivo motivações absolutamente políticas. Isto faz-me prever o processo que corre em Moçambique sobre chamadas dívidas ocultas, se não estaremos aqui em mais uma antecâmara de uma Lava Jato, que mais tarde verificar-se-á tratar-se de uma violação gravosa dos direitos políticos e não só de todos os intervenientes naquele processo. Portanto, vale tarde que nunca, mas pelo menos vem-se confirmar as suspeitas de que efetivamente foi uma cabala política usada contra o presidente Lula e até ver ficaremos aqui para perceber que tipo de responsabilização vai ser feita contra os que perpetraram este ataque contra esta figura. Em termos de fato negativo, a continuação da guerra na Ucrânia, infelizmente, estamos a atingir proporções inimagináveis. Há muitos cidadãos a morrer, mas espero que tão cedo quanto se possa esperar, nós tenhamos uma paz na Ucrânia. Obrigado, Chival. Professor Matias Pires, os seus factos semanais. David? Os seus factos positivos ou negativos da semana. Muito bem, peço perdão. Bom, eu, com a sua indulgência e dos telespectadores, esta semana não tenho negativo nem positivo a apontar, pelo que reservo-me, portanto, aos comentários já feitos nas peças em pauta. Obrigado, professor. Então, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Resta-me agradecer a sempre prestimosa colaboração dos três. Portanto, o Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. O Wellington é jornalista, consultor de comunicação e também
analista de comunicação corporativa e organizacional. Professor Matias Pires, especialista em Direito e Relações Internacionais, professor da universidade que ensina, professor da Academia Venâncio de Moura, portanto, que é o Instituto de Relações Internacionais aqui de Angola, que no Brasil é o equivalente ao Itamaraty, que o Wellington aqui já nos fez questão de explicar como funciona. E o Alexandre Chival é, portanto, analista político e também jurista, e que nos tem estado aqui a ajudar também a analisar vários assuntos do Fórum Internacional, e sobretudo com aqueles que têm que ver com Moçambique, o extremo, portanto, do Índico aqui da nossa sub-região da SADC. Aos três, nosso muito obrigado por essa prestação, mais uma, e quero voltar a tê-los na próxima edição, já no próximo sábado. Boa noite aos três. Boa noite e até a próxima. Boa noite, David. Boa noite, até a próxima. Resta-nos também agradecer a si, caro telespectador, pela sua preferência por este programa, este espaço que é feito para si, a pensar em si sempre, porque o nosso objetivo é trazer aqui os assuntos que mais importantes se apresentaram durante a semana e dominaram os noticiários que correram o mundo. Nós fazemos aqui uma abordagem clara, objetiva e também comprometida, sendo que o nosso maior objetivo é ajudá-lo a si a criar a sua própria opinião sobre os assuntos que dominam o mundo. Nós voltamos no próximo sábado com outros temas neste horário, neste canal. Até lá, passe bem.